O mundo está de olhos postos na derradeira fase final desta cimeira sobre o clima organizada pelas Nações Unidas. As próximas horas serão decisivas para intensificar as negociações com vista a alcançar um acordo que permita reduzir os impactos das alterações climáticas no planeta. Espera-se que saiam decisões para que o mundo evite um aquecimento global que vá além dos 1,5 graus Celsius em relação à época pré-industrial. Neste momento, o centro dos debates estão temas como a crise climática e a crise dos direitos da criança, o caminho para acabar com a produção de combustíveis fósseis ou a forma de impedir o colapso climático agindo sobre a Amazônia. As 20 maiores economias mundiais agrupadas no G20, que são responsáveis por 80% das emissões de carbono, comprometeram-se a continuar os esforços para limitar o aquecimento global, até porque os últimos 7 anos foram os mais quentes de que há memória. Segundo os especialistas, o mundo já não vai a tempo de cumprir a meta fixada há 6 anos na Cimeira de Paris. Dizem que os novos compromissos apresentados para combater as alterações climáticas levarão a um aquecimento global de 2,7 graus Celsius e, na maior das hipóteses, a 2,1. Nesta quarta-feira, mais de 30 países e pelo menos 6 grandes fabricantes de automóveis comprometeram-se a eliminar gradualmente as vendas de veículos a gasolina e diesel até 2040 em todo o mundo e até 2035 nos principais mercados. Embora os 3 maiores mercados, Estados Unidos da América, China, Japão, bem como Espanha, Alemanha e França, não vão aderir para já à iniciativa. A cimeira, que termina nesta sexta-feira, teve 2 ausências físicas de peso. O presidente chinês Xi Jinping não foi a Glasgow. A China é o maior poluidor mundial, responsável por quase 1/3 das emissões de carbono e ainda pretende abrir mais de 230 centrais a carvão nos próximos anos. O fim do carvão é um dos temas do encontro. A outra ausência é do presidente russo, Vladimir Putin. É uma pergunta difícil de responder neste momento, porque durante esta cimeira de Glasgow choveram críticas contra a falta de um compromisso sério por parte dos líderes mundiais sobre o clima. Em entrevista exclusiva à DW África, nós entrevistamos ainda a chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Ela pediu aos jovens para arregaçarem as mangas, para pressionar mais e agir muito rápido. O antigo presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, esteve em Glasgow para dizer aos líderes mundiais que o mundo mudou e não há tempo a perder no combate às alterações climáticas. Obama diz que é preciso assumir medidas concretas que defendam o planeta já em risco de desaparecer. Lembramos que Obama é considerado um dos arquitetos do Acordo de Paris, alcançado em 2015 e rasgado pelo seu sucessor na presidência norte-americana, Donald Trump. Muitos ativistas ambientais e especialistas dizem que a cimeira é a última esperança para salvar o mundo do pior cenário possível, mas suspeitam que a cimeira seja apenas mais um encontro para blá blá blá. Houve queixas dos países vulneráveis às alterações climáticas. Os líderes dos 46 países mais pobres disseram que os países mais industrializados não cumprem as promessas de apoio aos países pobres para fazer face aos impactos das alterações climáticas. É que os países mais pobres são os que menos emitem gases com efeito de estufa, mas são os que enfrentam alguns dos maiores riscos devido às alterações climáticas. O Fundo para os Países Menos Desenvolvidos respondeu que vai receber 356 milhões de euros de 12 países doadores, incluindo a Alemanha. Félix Tshisekedi, que preside a União Africana, disse mesmo que a África não é causa do problema, mas sente na pele os impactos causados pela poluição das nações mais ricas. Tshisekedi diz que o continente apenas recebe 6 mil milhões de dólares por ano, quando precisa de 33 mil milhões de dólares. A Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, FAO, diz que precisa de 320 milhões de euros, 3 vezes mais do que em março, para evitar o aumento da fome nos países vulneráveis.
Os países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOP, não fogem à regra dos países vulneráveis que precisam de apoios para combater as alterações climáticas. Podemos citar o caso mais impactante em Moçambique, país que foi devastado pelos ciclones Idai e Kenneth em 2019. Os desastres naturais afetaram profundamente milhares de moçambicanos. Em Angola, mais de 1,3 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar grave depois da pior seca das últimas 4 décadas no sul do país. A situação tende a piorar, segundo as previsões. Chove menos, por exemplo, na Guiné-Bissau ultimamente, o que dificulta muito a vida dos agricultores que dependem de colheitas para sobreviver. O governo da Alemanha anunciou que vai dar 18 milhões de euros para financiar os seguros contra as secas e os ciclones tropicais em África, disponíveis para os países africanos junto das entidades seguradoras. Refira-se que decisores políticos e milhares de especialistas e ativistas continuam reunidos na COP26 para atualizar os contributos dos países para a redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030 e aumentar o financiamento para ajudar os países afetados a enfrentar a crise climática.